todos. Vamos assistir agora uma aula sobre função exponencial. Função, aí aqui diz, né, esse R cujo domínio é reais e o contradomínio é reais positivos, esse maisinho aqui quer dizer que são positivos, e esse asterístico diferentes de zero. Então, esse primeiro reais significa que eu vou pegar números positivos no eixo X, e esse outro Rzinho, né, quer dizer que a minha imagem, ele vai levar em números reais positivos diferentes de zero. Definida por f de x igual a elevado a x ou y igual a elevado a x. Então, assim, eu coloquei duas maneiras que ela pode ser definida, porque, na verdade, f de x é a mesma coisa que o meu y, né? Com a maior que zero e a diferente de 1 é denominada função exponencial. Então, aqui a gente tem uma regrinha bem clara para a gente definir a função exponencial. Quer dizer, só é função exponencial quando o meu a, que é aqui a base dessa potência, ele for maior que zero ou ele for diferente de 1. Agora a gente vai ver nesse primeiro exemplo algumas sentenças e verificar quais correspondem a funções exponenciais, né? Bom, essa letra A. Primeiro a gente observa, tá do tipo a elevado a x? Correto, né? O a no caso é 9 e tá aqui o meu x. Aí a gente tem que observar se esse a ele é maior que zero e ele é diferente de 1. No caso, isso é verdade, então essa aqui é uma função exponencial. A próxima, f de x igual a 0,6666, é uma dízima periódica elevada a x. Eu tenho uma base elevada ao expoente x, né? Tá bem de acordo com o que eles disseram que é função exponencial. Agora eu tenho que olhar se essa base ela é maior que zero, procede, né? 0,6 é um número positivo. E se é diferente de 1, também procede, então essa é uma função exponencial. A próxima é uma potência, né? X elevado ao quadrado. Só que na função exponencial tem que ser a elevado a x. O x ele não pode estar na base, ele tem que estar no expoente. Então, essa aqui não é função exponencial. E o item D, f de x igual a 1 sobre 5 elevado a x. Eu tenho aqui a minha base, que é 1/5, elevado a x. Está bem correspondente com o que seria função exponencial. O que eu tenho que ver? 1/5 é maior que zero? Sim. Outra coisa que eu tenho que verificar é se 1/5 é diferente de 1. Também é, então essa aqui é uma função exponencial. Próximo exemplo, a gente tem uma função exponencial, 4 elevado a x, e é para a gente determinar alguns valores. O primeiro valor aqui é f de zero. Então, o que a gente tem que fazer é, no lugar do x, eu vou colocar o que está aqui dentro do parênteses, né? No caso, zero. Então, f de zero é 4 elevado a zero, que dá 1, né? Todo número elevado a zero, exceto zero, é igual a 1. Bom, próximo, f de 3. Então, a base é 4, continua 4 para todas essas funções, que é a minha função f, né? É 4 elevado a 3, que a gente já aprendeu a calcular isso, é 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Próxima, f de menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1, ou seja, 4 elevado a menos 1. Como que vai ficar isso? Sempre que meu expoente, no caso menos 1, for negativo, eu tenho que inverter a base. A base é 4 e o inverso de 4 é 1 sobre 4. Então, fica 1 sobre 4 elevado a 1, que é 1 sobre 4. Próxima, f de 1/2, ou seja, no lugar do x eu vou colocar 1/2. Então, é 4 elevado a 1/2. Bom, sempre que o meu expoente ele for uma fração, eu tenho que transformar
essa base em raiz, né? Então, vai ser uma raiz, coloco 4, o número que está em cima vai ficar aqui dentro, e o número que está embaixo fica no índice da raiz. Então, o que está dizendo isso? Quanto que é a raiz quadrada de 4? É 2, né? Porque 2 vezes 2 são 4. E a próxima? F de menos 1 meio. Isso vai ser 4 elevado a menos 1 sobre 2. Bom, quando a gente viu no outro que quando o expoente é uma fração, a gente transforma em raiz, só que essa fração minha é negativa, então eu tenho que utilizar primeiro a regra de inverter a base. Sempre que o expoente for negativo, eu vou inverter a base, né? Aqui é como se fosse 4 sobre 1, então vai ficar 1 sobre 4. E agora o expoente fica positivo, né? 1 meio. Agora sim eu vou transformar isso em raiz. Vai ficar raiz de... A base continua a mesma. O número que está em cima vai aqui para dentro. Eu nem vou colocar, porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. E o número aqui de baixo vai para o índice da minha raiz. Raiz de 1 sobre 4. Primeiro eu resolvo a raiz do numerador, depois do denominador. Raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Bom, o último exemplo dessa questão diz o seguinte: é para a gente determinar um m tal que f de m é igual a 1. Então, primeiro a gente vai calcular quanto que é esse f de m, ou seja, no lugar do x aqui, eu vou colocar m, então vai ficar 4 elevado a m. E não está falando que f de m é igual a 1? F de m é 4 elevado a m, então 4 elevado a m é igual a 1. Bom, agora isso daqui é uma equação exponencial. A gente vai trabalhar a fundo, aprender sobre equação exponencial mais na frente, mas no momento, alguma equação exponencial que for bem simples, a gente já consegue responder. É só a gente perguntar qual número que aliás, 4 elevado a qual número que dá 1? É zero, né? Porque todo número elevado a zero dá 1, ou seja, esse m aqui é igual a zero. Neste exemplo 3, eles estão perguntando qual o valor de f de x e g de x. Então, a gente tem essas duas funções, a única coisa que a gente tem sobre ela é o gráfico, né? O gráfico da f de x, esse primeiro gráfico aqui, e o gráfico de g de x, que é esse gráfico azul. E eu sei também que se trata de uma função exponencial, porque ó, f de x é igual a r elevado a x, e g de x é s elevado a x. Todas são funções exponenciais. E a gente vai utilizar essa informação. Bom, o único ponto que eu tenho determinado aqui no gráfico da f de x é esse ponto aqui, ó, que a abscissa dele é menos 2. O que é a abscissa? É o valor de x, quer dizer, x é igual a menos 2. Se eu colocar x igual a menos 2, eu vou obter o valor 2,25, que é o meu valor de y. Então, o que quer dizer isso? Ó, f de menos 2 é igual a 2,25. Por quê? Quando eu coloco o x igual a menos 2, o meu resultado, a minha imagem da minha função é 2,25. Bom, mas quem é f? É a função r elevado a x, o que quer dizer que r elevado a menos 2 é igual a 2,25. Bom, nesse ponto a gente tem um grande problema, porque se o expoente aqui é negativo, significa que eu vou ter que inverter a base, certo? Mas aqui a minha base é um número decimal. E a gente tem como inverter só se for na forma de fração. Eu vou pegar esse 2,25 e vou transformar em fração. 2,25 é a mesma coisa que 225 sobre 100. E, além disso, eu posso simplificar por 25, né? Dividir por 25 em cima e embaixo.
225 dividido por 25 é 9. E 100 dividido por 25 é 4. Ou seja, R elevado a menos 2 é a mesma coisa, é igual a 9 sobre 4. Esse 9 sobre 4 é o 225, só que na forma de fração. Bom, agora a gente vai utilizar a propriedade da potenciação. Quando o expoente está negativo, a gente inverte a fração, né? A base. Como aqui inverter a base vai atrapalhar a gente resolver essa equação, eu vou inverter o resultado, porque não são equivalentes. Então, R elevado a 2 é igual a 4 sobre 9. No caso, eu inverti, troquei numerador com denominador. Bom, isso aqui é uma função, é uma equação de segundo grau, uma equação direta, e para a gente resolver ela, é só a gente extrair as raízes, né? Então, R é igual a mais ou menos raiz de 4 sobre 9. Ou seja, R é igual a mais ou menos, a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3. O que acontece? Lá no início, a gente estudou, a gente viu que o R não pode ser, aliás, a minha base, que no caso aqui é o R, ele não pode ser um número negativo. Então, a raiz negativa aqui, ela não serve. Ou seja, no caso, R é igual a 2 sobre 3. Positivo, né? No caso, a gente vai desconsiderar a parte negativa. Então, a gente já obteve a primeira função. A primeira função, f de x, é igual a 2 sobre 3 elevado a x. Vamos à próxima função. O que eu sei sobre ela? Apenas esse ponto aqui, que abscissa o meu x é 2 e o meu y é 6,25. O que quer dizer que g no ponto 2 é igual a 6,25. Bom, agora a gente vai jogar no lugar de 2 a função, que é s elevado a x. Então, quer dizer que s elevado a 2 é igual a 6,25. Nesse caso, a gente não tem aquele problema de o meu expoente ser negativo. Então, a gente já pode resolver direto. Quer dizer que S é igual a mais ou menos raiz de 6,25. Ou seja, S é igual a mais ou menos 2,5. Da mesma forma que a gente fez na função f, a gente observa que essa é a base da minha função exponencial, que ela tem que ser positiva e diferente de 1. No caso, então, a gente vai desconsiderar a raiz negativa, ou seja, s é igual a 2,5 apenas, né? Bom, ou seja, montando a minha g de x é igual a 2,5 elevado a x. Tá aí a minha função g. O exemplo 4 está dizendo o seguinte: x igual a 2 elevado a x. Bom, vocês devem se lembrar da construção de gráficos de retas e parábolas do primeiro ano, que para construir um gráfico de uma função, o ideal é construir uma tabelinha e atribuir valores para x e para y. Eu já me adiantei, montei a tabelinha e aqui vocês devem observar que nos valores de x, eu coloquei dois valores negativos, menos 2, menos 1, coloquei o 0, o 1 e o 2. E agora é só a gente calcular os valores de y através da nossa função, que é 2 elevado a x. Então, na primeira linha, como eu tenho 2 elevado a... como x é menos 2, eu vou colocar 2 elevado a menos 2. Bom, como o expoente aqui é negativo, eu tenho que inverter a base. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos
elevado a 2, né? Porque agora o expoente fica positivo. E 1 elevado ao quadrado é 1, e 2 elevado ao quadrado é 4. Então, quando o x for menos 2, o y é 1 quarto. Próximo. Quando x é menos 1, então, vou fazer 2 elevado a menos 1. Eu vou inverter a base, a minha base é 2, o inverso de 2 é 1 sobre 2. 1 sobre 2 elevado a 1, porque o expoente estava negativo, agora ele fica positivo, já que eu inverti a base. 1 meio elevado a 1 é 1 meio, né? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. O próximo vai ficar 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. O próximo vai ficar 2 elevado a 1, que dá 2. E o último, 2 elevado a 2, que dá 4. Bom, tendo a tabelinha já montada, agora fica fácil, é só a gente colocar os pontos. Então, olha, veja só, se o x é menos 2, o valor de y é 1 quarto. Então, procuro aqui no eixo horizontal, que esse eixo horizontal aqui é o meu eixo x, o menos 2, tá aqui. E 1 sobre 4 é o meu y. Como eu não tenho 1 sobre 4 aqui no meu eixo vertical, eu sei que 1 sobre 4 é a quarta parte de 4, né? Então, supondo que a metade está por aqui, a metade da metade aqui embaixo. Então, vou ligar os pontos. Tá aí o meu primeiro ponto, que é menos 2 e 1 quarto. Agora, quando x é menos 1, o y é 1 meio. Então, 1 meio está na metade entre 0 e 1. Então, menos 1 e 1, né? Então, eu vou ligar esses pontos, vou ter o segundo ponto do meu gráfico. Quando x é 0, o y é 1. Então, aqui bem no 0, eu vou marcar um ponto lá no 1, no eixo vertical. Quando x é 1, o y é 2. Então, aqui está o 1 e o 2 é esse pontinho aqui. E quando x é 2, o y é 4. Então, vamos só ligar o 2 e o 4. Bom, eu poderia até colocar o próximo, né? Se eu jogar 3, fica 2 elevado a 3, que é 8, né? Vou colocar mais um. Então, tá aqui, seria esse ponto aqui, né? 3 para o x e 8 para o y. Bom, muito cuidado agora na hora de ligar esses pontos, porque é uma função exponencial o gráfico, não uma função, não é uma reta, né? Muita gente tem aquela tendência de ligar de forma redonda. Então, vou fazer um esboço do gráfico aqui. Bom, desse gráfico a gente pode ver várias coisas, né, sobre a nossa função exponencial. A gente vê que ela cresce muito rápido, certo? Depois que eu estou atribuindo valores positivos, o crescimento é muito rápido. Por isso a gente começa a entender o que eles falam, o que eles dizem sobre crescimento exponencial. Um crescimento exponencial é um crescimento muito rápido. E que nessa parte negativa, a gente pode ver o quê? Que os meus valores vão chegando muito próximos de zero, mas nunca vai encostar. Lembra lá no início, quando a gente falou de função exponencial, que falava que o meu domínio era reais, positivos, diferente de zero? Então, quer dizer o seguinte, que os meus valores de y sempre vão ser positivos, certo? E maiores que zero. Nessa parte de cá, se a gente fosse continuar esboçando o gráfico, a gente ia ver que o gráfico ele vai se aproximando cada vez mais do eixo x, mas ele nunca encosta no eixo x, porque eu vou ter valores sempre positivos, valores diferentes de zero. Bom, outra coisa que a gente pode observar nesse gráfico, que é muito importante a gente ver agora, é que essa função ela é crescente, certo?
O que quer dizer isso? Olhando da esquerda para a direita, o gráfico está subindo, né? A gente sempre olha no rumo que a gente escreve. Da esquerda para a direita, o meu gráfico sobe, ou seja, essa função ela é crescente. Bom, o exemplo 4 também é para a gente montar o gráfico da função, no caso aqui a função 1 meio elevado a x. Então, eu já me adiantei, coloquei uma tabelinha para a gente atribuir valores para x e descobrir os valores de y. Bom, quando x é menos 2, o meu y vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 2. Tá vendo aqui a minha função? No lugar do x, eu coloco menos 2. Bom, quando o expoente é negativo, a gente tem que inverter a base. Então, o inverso de 1 sobre 2 vai ficar 2 sobre 1, que é 2, né? Então, fica 2 elevado a 2, que dá 4. O próximo, o meu x é 1 meio, então, o meu y vai ficar 1 sobre 2 elevado a menos 1. E quando o expoente está negativo, a gente pega e inverte a base. O inverso de 1 sobre 2 é 2, então fica 2 elevado a 1, que é 2. Quando x é zero, meu y é 1 meio elevado a zero. 1 meio elevado a zero é 1. Todo número elevado a zero é igual a 1, exceto zero, né? Próximo, quando x é 1, o y é 1 meio elevado a 1, que dá 1 meio. E no próximo, quando x é 2, o y é 1 meio elevado a 2, que é 1 sobre 4. Bom, passado essa fase, que é o mais complicado, agora a gente só colocar os pontos, né? Então, se eu tenho x igual a menos 2, o y é 4. Então, tá aqui, o x é menos 2, o y é 4. É só a gente ligar esse ponto e eu vou ter esse ponto aqui. Quando x é menos 1, o y é 2. Então, tá aqui, ó, menos 1 e 2, eu vou ligar esse ponto aqui. Quando x é 0, o y é 1. Então, bem aqui em cima do eixo y, né? Quando x é 1, o y é 1 meio. Como a gente não tem 1 meio, mas eu sei que é aqui metade do 1. Então, este ponto aqui. E por último, se o x é 2, meu y é 1 quarto. E 1 quarto é metade de 1 meio, né? Então, metade da metade. Tá aqui. Agora é só ligar esses pontos. Tomando cuidado, porque não é uma reta, né? É uma função exponencial, ela é uma curva. Bom, por hoje é só, a gente vai ficar por aqui. Deixe as dúvidas nos comentários e até a próxima.